Boa tarde a todos. Hoje vamos ler o 10º capítulo do livro do Dr. Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. Enriquecendo a sua vida. Blair era uma mulher muito rica e atraente que procurou a terapia para aprender a lidar com seus problemas conjugais. Achava que o marido a estava destruindo aos poucos, deixando-a com uma sensação de impotência. Na regressão, Blair viu-se como um índio pertencente a uma tribo das grandes planícies americanas. Ela recordou um dia dessa vida em que estava sozinha, caminhando para o norte, na brancura profunda da neve. Blair descreveu o som de seus pés à neve, como se sentia diante da natureza e tudo que a cercava, e com que paz saboreava cada momento do simples ato de caminhar por aquela paisagem. Desfrutava total e perfeita solidão. Enquanto caminhava na neve, Blair se encantava com a força que sentia, com o conhecimento da natureza e seu senso de equilíbrio, harmonia, poder e beleza. Começou a usufruir sua capacidade de deixar-se absorver pelo fluxo natural das coisas e pelo prazer que isso trazia. Enquanto integrávamos essa lembrança, após a regressão, Blair reconheceu que as sensações de liberdade e equilíbrio eram exatamente aquilo de que ela precisava na sua vida atual. Podia ser feliz com ela mesma, podia se deleitar com o isolamento, sua satisfação não dependia do marido e ela se sentia tão forte e autossuficiente quanto ele. Essas qualidades eram muito reais para Blair, pois ela as vivenciara. Não importava que fossem apenas lembranças de uma vida passada ou uma fantasia. A experiência permitiu-lhe penetrar na parte mais forte e mais livre de si mesmo e transcender nesse processo o que considerava as circunstâncias limitadoras de sua vida. Embora a terapia de vidas passadas possa curar problemas físicos e emocionais significativos com rapidez e profundidade, não é necessário ter um problema sério para extrair benefícios do processo de regressão. Muitas pessoas produtivas e bastante equilibradas, que sofrem de problemas e preocupações aparentemente menores, também podem lucrar com esse processo. Felice, uma mulher atraente de 30 e poucos anos, apresentava alguns sintomas que afetavam sua qualidade de vida. Tinha procurado uma terapia convencional sem obter resultado. Ela sofria de baixa autoestima e insegurança. Também tinha medo do escuro. Na regressão, recordou uma existência antiga em que fora uma garota feia e deformada que vivia numa caverna com seu clã. Era insultada e rejeitada pela comunidade por causa da sua aparência e amargava uma tremenda solidão. Fênix se recordou como passava a maior parte do tempo escondida nos cantos mais escuros da caverna para que ninguém pudesse vê-la. Essa pobre menina morreu muito jovem. Aquela existência, obviamente, tinha uma conexão com a sua atual falta de autoconfiança. Apesar de a causa física não existir mais, Félix tinha trazido para a existência real parte da dor e da baixa autoestima daquele tempo. Aquela vida também parecia explicar seu medo do escuro. Tão logo entendeu a origem dos seus sintomas, seu amor próprio e seu nível de confiança melhoraram. A terapia de vidas passadas é capaz de desencadear fontes ocultas de força, como Félix,
e vários outros pacientes descobriram. Muitas pessoas podem se beneficiar do poder que essa terapia tem de desvendar a origem de distorções da autoimagem e substituir vagos sentimentos de falta de objetivo e infelicidade por um novo senso de serenidade e direcionamento. Se sua criatividade está bloqueada, a terapia de vidas passadas talvez possa revelar a origem do bloqueio em uma vida anterior, deixando o caminho aberto para a criatividade, habilitação e ação. Trícia é uma famosa apresentadora de um programa de entrevistas políticas. É bem-sucedida num trabalho que exige muito dela e a deixa sempre sob pressão. É também popular e muito querida. Queria escrever um livro, mas essa mulher inteligente e versátil, uma improvisadora de mão cheia, sentia-se incapaz de fazer as palavras fluírem sobre uma página. Ansiava por uma terapia que a ajudasse a vencer esse bloqueio. A regressão de Trícia levou até uma existência masculina em algum lugar na Europa séculos atrás. Por muitos anos, esse homem tinha sido um coletor de impostos que usava sua pena para registrar informações de um livro volumoso. Um dia foi procurado por uma mulher pobre, vestida em andrajos, acompanhada pelos filhos famintos. A mulher implorou-lhe que perdoasse sua dívida. Ela precisava do dinheiro para alimentar a família faminta. Como o coletor temia as consequências, caso ignorasse o débito, perder o emprego, ficar pobre, continuou simplesmente a fazer suas anotações. Mais tarde, lamentou ter tomado tal decisão. Trícia conseguiu associar essa lembrança a qualidades positivas na vida presente, incluindo sua preocupação com a justiça social, em reparação ao sofrimento que causara a muitos. Pôde também ligar seu atual bloqueio de criatividade ao fato de seus escritos terem causado tanto sofrimento na existência anterior. A sessão não só levou Trícia a ter um insight, como rompeu um bloqueio, e ela foi capaz de começar a escrever seu livro. O Dr. Roberto Jarmon teve um caso fascinante envolvendo um jovem e atuante executivo que se tornava inexplicavelmente ansioso e temeroso durante a lua cheia. O Dr. Jarmon regrediu esse paciente ao incidente da juventude na existência atual, quando ele deixara de acompanhar amigos num pega porque tinha que trabalhar no turno da noite como frentista de um posto de gasolina. Os amigos sofreram um grave acidente e 2 deles morreram. A lua estava cheia naquela noite trágica. Parecia haver uma ligação entre o sentimento de culpa do jovem e a lembrança da lua. Dr. Jarmon começou a explicar terapeuticamente que o acidente estava no passado, que o pesar e outras lembranças e sentimentos internalizados podiam agora ser liberados. O paciente hipnotizado interrompeu. Eles podem nos capturar. Temos de ser muito cuidadosos. É noite de lua cheia. Para grande surpresa do Dr. Jarmon, seu paciente havia regredido espontaneamente para uma existência como soldado americano na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Seria capturado por alemães. Sua última lembrança foi de ter sido baleado nas costas diante de um rio à luz do luar, refletindo na superfície da água. O paciente conseguiu dar seu nome nessa encarnação como soldado. Também forneceu a data, departamento e local da sua formatura na universidade no fim da década de 1930. A esposa do paciente pesquisou mais tarde e confirmou que um homem com aquele nome tinha de fato se formado
naquele departamento daquela universidade. Só errou a data por um ano. Após essa regressão e a lembrança de sua morte, como soldado, a estranha reação à lua cheia desapareceu. Ruth era uma policial de 30 e poucos anos. Seu trabalho exigia nervos de aços e cabeça fria, e ela o realizava admiravelmente. No entanto, quando voltava para casa, à noite tinha pesadelos, sentia raiva e ansiedade. Muitos agentes da lei devem ter reações semelhantes, e seria razoável dizer que se tratava de um caso de estresse relacionado ao trabalho. Mas ao entrar em transe, ela regrediu para uma existência na qual fora uma mulher na Normandia que havia sido aprisionada injustamente num prédio não identificado. Ao que tudo indica, naquela existência, Ruth havia aceitado passivamente o confinamento. Nunca expressou sua raiva nem se defendeu das acusações injustas. Ao sair do transe e elaborar a experiência, percebeu que essa era uma lição que precisava aprender na existência atual. Como policial, possuía um forte senso de justiça, um traço de personalidade provavelmente influenciado pela experiência na vida passada. Mas aquela experiência também parecia ter deixado nela uma raiva residual que a impedia de ser feliz. Se por um lado Ruth parecia estar compensando as experiências da outra existência de um modo saudável, por outro parecia estar superdimensionando a compensação, como se dissesse, de modo algum vou deixar isso acontecer de novo. Às vezes uma mensagem de causa e efeito como essa é o propósito de uma regressão. Pode haver alguma informação que precise ser aprendida. Quando o paciente a aprende, está apto a assimilá-la, crescer e simplesmente seguir em frente. A lembrança de Ruth ajudou-a a descobrir a razão de sua raiva e ansiedade. Também ajudou-a a compreender que o tema recorrente em seus pesadelos, ser presa, confinada ou paralisada, provavelmente se relacionava com seu aprisionamento na vida passada. Os pesadelos de Ruth desapareceram e sua ansiedade se reduziu, embora por vezes ela ainda sinta muita raiva. Agora, porém, é capaz de controlá-la com muito mais rapidez e se assustar menos. A terapia de vidas passadas ajudou a varrer duas sombras da sua vida e a diminuir, controlar e lidar com o que permanece. A regressão a vidas passadas às vezes proporciona grande alegria a famílias onde existem crianças adotadas, ao mostrar-lhes que, embora não haja nenhum vínculo biológico, o espírito prevalece sobre o sangue. Tenho feito regressões que indicam que os vínculos entre filhos adotados e seus pais adotivos podem ser mais fortes do que os laços entre esses filhos e seus pais biológicos. Quando vários membros dessas famílias onde a adoção passam pela regressão, costumam reconhecer uns aos outros em existências anteriores. A prática tem mostrado que, se um relacionamento entre pai e filho está destinado a ocorrer e o caminho físico está bloqueado, outro canal é aberto. Relacionamento entre pais e filhos nunca são aleatórios. Um amigo meu, astrólogo, descobriu a mesma coisa. Ele me contou que, se você comparar os mapas astrais de pais e filhos adotados, vai constatar com frequência as mesmas correspondências e ligações que são vistas nos mapas das famílias biológicas. Às vezes, a regressão a vidas passadas representa o início de um caminho espiritual que traz não apenas compreensão e aptidões especiais à consciência,
como também paz, contentamento, alegria interior e sabedoria a inesperados momentos da vida. Como resultado imprevisto da terapia de vidas passadas, muitos dos meus pacientes despertaram para a espiritualidade sem abrir mão de carreiras produtivas e relacionamentos já existentes. De fato, como consequência do crescimento espiritual, outros aspectos de suas vidas foram melhorados e fortalecidos. Sei o que é isso. Como resultado do meu próprio crescimento espiritual, que de muitas maneiras começou com minha história com Caterine, tive minhas próprias experiências transcendentais. Logo na primeira, soube que esse estado é um objetivo em si mesmo. Essa primeira experiência teve início quando, há muitos anos, depois de uma jornada de 10 horas atendendo pacientes, eu começara a relaxar, meditando numa poltrona reclinável do meu consultório. Após alguns minutos, já em profundo estado de relaxamento e sem pensamentos específicos, ouvi uma voz estrondosa dentro de minha cabeça. Era como um trompete telepático que sacudiu meu corpo todo. Basta amá-lo, trovejou a voz. Acordei imediatamente. Sabia que a mensagem dizia respeito a Jordão, meu filho. Na época ele era um típico adolescente rebelde, mas eu não tinha pensado nele no decorrer do dia. Talvez inconscientemente estivesse questionando a minha maneira de lidar com ele. Uma semana depois, bem cedo, numa manhã cinzenta, eu levava Jordão à escola. Tentei puxar conversa, mas ele estava especialmente monossilábico. Praticamente resmungava. Eu tinha duas alternativas: ficar furioso ou deixar passar. Lembrei-me da mensagem, basta amá-lo. E escolhi a segunda. Jordão, lembre-se que eu amo você. Falei ao deixá-lo na porta da escola. Para minha surpresa, ele virou-se para mim e respondeu: eu também amo você. Foi aí que eu percebi que ele não estava mal-humorado, nem resmungão, apenas simplesmente com sono. Eu me enganara ao pensar que era raiva. Continuei a dirigir para o hospital que ficava a uns 45 minutos dali. Ao passar por uma igreja, vi que o sol acabava de se elevar acima das árvores e um jardineiro cortava calmamente a grama. De repente, fui inundado por uma sensação de grande paz e alegria. Senti-me absolutamente a salvo e seguro, e o mundo parecia estar em perfeita harmonia. O jardineiro, as árvores, tudo em torno de mim era luminoso e brilhante, com uma aura dourada transparente. Eu quase podia ver através das coisas. Sentia-me ligado à natureza e às pessoas, ao jardineiro, às árvores, à grama, ao céu, ao esquilo que subia numa árvore. Havia ausência total de medo ou ansiedade. O futuro parecia perfeitamente claro, perfeito. Devo ter parecido muito estranho aos outros motoristas naquela hora do rush. Fui inundado por uma espécie de amor desprendido e universal por eles. Sempre que um me ultrapassava, eu acenava e sorria. Pensei nas razões que levavam as pessoas a correr tanto. O tempo parecia parar e depois desaparecer. Senti-me incrivelmente paciente. Podia ver claramente que estamos aqui para aprender e amar. Nada mais importava, de fato. Enquanto eu dirigia rumo ao hospital, a luminosidade e a transparência dos objetos continuaram, bem como a atmosfera desprendida de amor, paz, alegria e os sentimentos de paciência, felicidade e comunicação com tudo à minha volta. Esse estado permaneceu quando iniciei meu dia de trabalho. Estava especialmente intuitivo com meus pacientes naquela manhã. Eu via a luz dentro e em volta das pessoas. Todo mundo parecia brilhar.
Eu podia realmente sentir como tudo na vida estava interligado. Sabia com certeza que não há razão para ter medo, tudo forma uma unidade. A experiência durou até uma reunião administrativa. No fim do dia, o tema da reunião, como aumentar os lucros do hospital, me deixou furioso. Mais uma vez tive que escolher: abandonar a reunião e conservar meu estado de graça, ou ficar e dizer o que achava daquela proposta. Para ficar e falar sobre ética e honestidade, eu precisaria das faculdades lógicas do hemisfério cerebral esquerdo. Imediatamente ocorreu uma profunda mudança. Voltei ao meu eu normal, analítico, de pés no chão. Depois me senti incapaz de retornar àquele estado tranquilo e maravilhoso. Ele, se fora, não importava enquanto eu tentasse lembrar, rememorar, recriar. Tive essa linda experiência 5 ou 6 vezes desde então. Todas me ocorreram espontaneamente. A meditação não cria esse estado que não pode ser induzido. Ele é quase uma dádiva. Quando relaxo para deixar fluir um amor sem pedir nada em troca, posso sentir esse estado muito próximo. Agora também tento ajudar outras pessoas a alcançar esses sentimentos de paz interior, alegria e contentamento. Eles são o resultado do caminho de crescimento pessoal, que pode começar com a regressão a vidas passadas. Isso é muito importante. Para mim, é realmente o objetivo de toda terapia. O estado de paz interior tem poder curativo e terapêutico. Há certas ocasiões em que não é necessário ou mesmo recomendável iniciar essa busca com a terapia de regressão a vidas passadas. Às vezes a hipnose revela um caminho alternativo a ser seguido. Vez por outra, uma pessoa feliz e sem maiores problemas vem ao meu consultório, movida por curiosidade ou apenas para experimentar. Em geral, esse tipo de paciente obtém resultados excelentes, mas outras vezes isso não acontece. Frequentemente, há uma razão para as lembranças não surgirem. Às vezes os pacientes tentam ir longe demais. O próprio ato de tentar já é um comportamento consciente que pode bloquear o inconsciente. Esse bloqueio é facilmente superado à medida que o paciente relaxa e consegue ser passivamente receptivo. Alguns têm medo de reviver uma experiência de morte. Como falei antes, mostre aos pacientes que eles podem escolher se vão entrar ou não numa experiência traumática, numa experiência de morte, e digo-lhes que a maioria das pessoas não acha a experiência traumática. Isso aumenta a margem de sucesso, mas há ocasiões que o paciente tem algo mais importante a fazer. Armando é um advogado de Nova Jersey que me procurou para tentar a regressão a vidas passadas. É um homem elegante, impecavelmente vestido e charmoso, de mente atenta e rápida. Não tinha qualquer problema físico ou psicológico significativo, mas queria desesperadamente se submeter à experiência de regressão. Levava muito a sério a busca do crescimento espiritual. O tipo de personalidade de Armando beirava o obsessivo-compulsivo. Tinha dificuldade em relaxar e preferia gastar o tempo de lazer sozinho ou com sua esposa, em vez de procurar outras pessoas. Embora sempre educado e atencioso, não era especialmente afetivo nem generoso em relação aos outros. Politicamente era conservador e um tanto linha dura. Quando estudante, havia abandonado suas aptidões e interesses musicais, optando por uma carreira mais prática,
como advogado. Durante nossa segunda sessão, hipnotizei Armando profundamente. Ele vivenciou um estado de êxtase pleno de amor e paz. Viu cores vívidas, em especial lilás, uma cor tradicionalmente associada à espiritualidade. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia resgatar nenhuma lembrança de vidas passadas. Dei-lhe uma fita de regressão para ouvir em casa. Sua esposa, que eu não conhecia, também ouviu a fita. Ela teve visualizações intensas de várias cenas de vidas passadas e as escreveu para o marido, que ficou com inveja, mas Armando não viu nada de suas existências anteriores. Na semana entre as sessões, a mulher de Armando continuou a se recordar de vidas passadas sempre que ouvia a fita de regressão em sua casa. Armando nada conseguia. Nessa fita, instrui o ouvinte a encontrar uma pessoa sábia como um guia, fazer uma ou duas perguntas a essa pessoa e escutar a resposta. Ao ouvir mais uma vez a fita, o guia se materializou, saindo de uma luz lilás, igual a que Armando vira em meu consultório. Era um rapaz de 19 anos, de cabelos louros, compridos, usando jeans e camisa quadriculada de lã. Chamava-se Micael. O estilo, idade, características e vestimentas desse guia não correspondiam ao que um sujeito formal como Armando esperava. Ele ficou surpreso. Micael estava sorrindo. Pôs o braço ao redor do ombro de Armando e lhe disse para ficar calmo, descontraído e não ser tão sério. Todas as vezes que Armando ouvia a fita, Micael emergia da luz lilás e falava com ele. Dava conselhos espirituais, ajudava com sabedoria prática em relação à vida profissional e aos relacionamentos pessoais, fazia previsões corretas sobre acontecimentos que de fato vinham a ocorrer em poucos dias. Mas como ainda queria desesperadamente a regressão a uma vida passada, Armando minimizou a beleza e a importância dos encontros com Micael, seus guias. Armando veio para a terceira sessão ainda se queixando por não recordar suas vidas passadas. Invejava a esposa pela facilidade com que ela conseguia fazê-lo. Hipnotizei Armando a um nível profundo e o fiz encontrar Micael. Pergunte a ele por que não consegue ter lembranças de suas vidas passadas. Instruí. A resposta de Micael, como sempre, foi rápida e direta. Quando abandonar os seus medos presentes, lhe será permitido como prêmio recordar suas existências. Não há nada a recear. Você não deve ter medo das pessoas. Não se preocupe com os outros, não espere que sejam perfeitos. Vá até eles para ajudá-los, mesmo que comece com um de cada vez. Armando não precisava realmente relembrar outras existências. Seu trabalho era feito no presente. Algum dia, se for capaz de seguir o conselho de Micael, ele conseguirá vislumbrar o passado. Mas esse vislumbre será uma recompensa, um prêmio e não uma necessidade. A recordação de vidas anteriores não é essencial ou necessária para todos. Nem todo mundo carrega bloqueios ou cicatrizes significativas na existência presente. Com frequência, a ênfase deve ser colocada no presente, não no passado. Em seu desejo de recordar vidas passadas, Armando quase perdeu a indescritível beleza e importância dos encontros com Micael. A experiência de Armando também demonstra o potencial iluminado e os recursos da mente inconsciente no estado hipnótico. Nesse estado relaxado e tranquilo, tudo pode acontecer. De certa forma, quando conduzo uma regressão, sinto-me como um catalisador, um auxiliar. Definitivamente é o paciente quem controla a cura. Durante o processo, muitos tipos diferentes de estados alterados, insights psíquicos, percepção de lindas cores, sensações
Pensamentos e soluções para problemas presentes podem brotar na mente do paciente, bem como experiências com guias, lembranças de vidas passadas e recordações da vida presente. Pode-se até mesmo vivenciar experiências que parecem acontecer em outros domínios lindos e sagrados. O potencial de cura do inconsciente sob a orientação de um bom conselheiro ou mesmo da própria pessoa parece ilimitado. Aprendi tanto sobre a cura com meus pacientes, quanto eles com suas experiências, se não mais. Somos todos mestres e discípulos, pacientes e agentes de cura. Partilhamos a jornada através do tempo para dentro da mente, da alma e dos sentimentos. Terminamos o 10º capítulo e agora, na próximo encontro nosso, vamos para o 11º capítulo. É importante saber estudar, enriquecer nossa vida com esse trabalho de terapias de vidas passadas. A luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vem para nós em todos os instantes. E Deus nos auxilia, nos protege, nos ilumina para toda a eternidade. Que a força do bem, do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por toda a eternidade. Propague nosso trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo. Propague meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos familiares e amigos. E lembre-se que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Participe dele. Fique com Deus. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos ler o 10º capítulo do livro do Dr. Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. Enriquecendo a sua vida. Blair era uma mulher muito rica e atraente que procurou a terapia para aprender a lidar com seus problemas conjugais. Achava que o marido a estava destruindo aos poucos, deixando-a com uma sensação de impotência. Na regressão, Blair viu-se como um índio pertencente a uma tribo das grandes planícies americanas. Ela recordou um dia dessa vida em que estava sozinha, caminhando para o norte, na brancura profunda da neve. Blair descreveu o som de seus pés, a neve, como se sentia diante da natureza e tudo que a cercava, e com que paz saboreava cada momento do simples ato de caminhar por aquela paisagem. Desfrutava total e perfeita solidão. Enquanto caminhava na neve, Blair se encantava com a força que sentia, com o conhecimento da natureza e seu senso de equilíbrio, harmonia, poder e beleza. Começou a usufruir sua capacidade de deixar-se absorver pelo fluxo natural das coisas e pelo prazer que isso trazia. Enquanto integrávamos essa lembrança, após a regressão, Blair reconheceu que as sensações de liberdade e equilíbrio eram exatamente aquilo de que ela precisava na sua vida atual. Podia ser feliz com ela mesma, podia se deleitar com o isolamento, sua satisfação não dependia do marido e ela se sentia tão forte e autossuficiente quanto ele. Essas qualidades eram muito reais para Blair, pois ela as vivenciara. Não importava que fossem apenas lembranças de uma vida passada ou uma fantasia. A experiência permitiu-lhe penetrar na parte mais forte e mais livre de si mesmo e transcender nesse processo
o que considerava as circunstâncias limitadoras de sua vida. Embora a terapia de vidas passadas possa curar problemas físicos e emocionais significativos com rapidez e profundidade, não é necessário ter um problema sério para extrair benefícios do processo de regressão. Muitas pessoas produtivas e bastante equilibradas, que sofrem de problemas e preocupações aparentemente menores, também podem lucrar com esse processo. Felice, uma mulher atraente de 30 e poucos anos, apresentava alguns sintomas que afetavam sua qualidade de vida. Tinha procurado uma terapia convencional sem obter resultado. Ela sofria de baixa autoestima e insegurança. Também tinha medo do escuro. Na regressão, recordou uma existência antiga em que fora uma garota feia e deformada que vivia numa caverna com seu clã. Era insultada e rejeitada pela comunidade por causa da sua aparência e amargava uma tremenda solidão. Fênix se recordou como passava a maior parte do tempo escondida nos cantos mais escuros da caverna para que ninguém pudesse vê-la. Essa pobre menina morreu muito jovem. Aquela existência, obviamente, tinha uma conexão com a sua atual falta de autoconfiança. Apesar de a causa física não existir mais, Félix tinha trazido para a existência real parte da dor e da baixa autoestima daquele tempo. Aquela vida também parecia explicar seu medo do escuro. Tão logo entendeu a origem de seus sintomas, seu amor próprio e seu nível de confiança melhoraram. A terapia de vidas passadas é capaz de desencadear fontes ocultas de força, como Félice e vários outros pacientes descobriram. Muitas pessoas podem se beneficiar do poder que essa terapia tem de desvendar a origem de distorções da autoimagem e substituir vagos sentimentos de falta de objetivo e infelicidade por um novo senso de serenidade e direcionamento. Se sua criatividade está bloqueada, a terapia de vidas passadas talvez possa revelar a origem do bloqueio em uma vida anterior, deixando o caminho aberto para a criatividade, habilitação e ação. Trícia é uma famosa apresentadora de um programa de entrevistas políticas. É bem-sucedida num trabalho que exige muito dela e a deixa sempre sob pressão. É também popular e muito querida. Queria escrever um livro, mas essa mulher inteligente e versátil, uma improvisadora de mão cheia, sentia-se incapaz de fazer as palavras fluírem sobre uma página. Ansiava por uma terapia que a ajudasse a vencer esse bloqueio. A regressão de Trícia levou até uma existência masculina em algum lugar na Europa séculos atrás. Por muitos anos, esse homem tinha sido um coletor de impostos que usava sua pena para registrar informações num livro volumoso. Um dia foi procurado por uma mulher pobre, vestida em andrajos, acompanhada pelos filhos famintos. A mulher implorou-lhe que perdoasse sua dívida. Ela precisava do dinheiro para alimentar a família faminta. Como o coletor temia as consequências, caso ignorasse o débito, perder o emprego, ficar pobre, continuou simplesmente a fazer suas anotações. Mais tarde, lamentou ter tomado tal decisão. Trícia conseguiu associar essa lembrança a qualidades positivas na vida presente, incluindo sua preocupação com a justiça social, em reparação ao sofrimento que causara a muitos. Pôde também ligar seu atual bloqueio de criatividade ao fato de seus escritos terem causado tanto sofrimento na existência anterior.
A sessão não só levou Trícia a ter um insight, como rompeu um bloqueio, e ela foi capaz de começar a escrever seu livro. O Dr. Roberto Jarmon teve um caso fascinante envolvendo um jovem e atuante executivo que se tornava inexplicavelmente ansioso e temeroso durante a lua cheia. O Dr. Jarmon regrediu esse paciente ao incidente da juventude na existência atual, quando ele deixara de acompanhar amigos num pega porque tinha que trabalhar no turno da noite como frentista de um posto de gasolina. Os amigos sofreram um grave acidente e 2 deles morreram. A lua estava cheia naquela noite trágica. Parecia haver uma ligação entre o sentimento de culpa do jovem e a lembrança da lua. O Dr. Jarmon começou a explicar terapeuticamente que o acidente estava no passado, que o pesar e outras lembranças e sentimentos internalizados podiam agora ser liberados. O paciente hipnotizado interrompeu. Eles podem nos capturar. Temos de ser muito cuidadosos. É noite de lua cheia. Para grande surpresa do Dr. Jarmon, seu paciente havia regredido espontaneamente para uma existência como soldado americano na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Seria capturado por alemães. Sua última lembrança foi de ter sido baleado nas costas diante de um rio à luz do luar, refletindo na superfície da água. O paciente conseguiu dar seu nome nessa encarnação como soldado. Também forneceu a data, departamento e local da sua formatura na universidade no fim da década de 1930. A esposa do paciente pesquisou mais tarde e confirmou que um homem com aquele nome tinha de fato se formado naquele departamento daquela universidade. Só errou a data por 1 ano. Após essa regressão e a lembrança de sua morte como soldado, a estranha reação à lua cheia desapareceu. Ruth era uma policial de 30 e poucos anos. Seu trabalho exigia nervos de aços e cabeça fria, e ela o realizava admiravelmente. No entanto, quando voltava para casa, à noite tinha pesadelos, sentia raiva e ansiedade. Muitos agentes da lei devem ter reações semelhantes, e seria razoável dizer que se tratava de um caso de estresse relacionado ao trabalho. Mas ao entrar em transe, ela regrediu para uma existência na qual fora uma mulher na Normandia que havia sido aprisionada injustamente num prédio não identificado. Ao que tudo indica, naquela existência, Ruth havia aceitado passivamente o confinamento. Nunca expressou sua raiva nem se defendeu das acusações injustas. Ao sair do transe e elaborar a experiência, percebeu que essa era uma lição que precisava aprender na existência atual. Como policial, possuía um forte senso de justiça, um traço de personalidade provavelmente influenciado pela experiência na vida passada. Mas aquela experiência também parecia ter deixado nela uma raiva residual que a impedia de ser feliz. Se por um lado Ruth parecia estar compensando as experiências da outra existência de um modo saudável, por outro parecia estar superdimensionando a compensação, como se dissesse, de modo algum vou deixar isso acontecer de novo. Às vezes uma mensagem de causa e efeito como essa é o propósito de uma regressão. Pode haver alguma informação que precise ser aprendida. Quando o paciente a aprende, está apto a assimilá-la, crescer e simplesmente seguir em frente. A lembrança de Ruth ajudou-a a descobrir a razão de sua raiva e ansiedade. Também ajudou-a a compreender que o tema recorrente em seus pesadelos
ser presa, confinada ou paralisada, provavelmente se relacionava com seu aprisionamento na vida passada. Os pesadelos de Ruth desapareceram e sua ansiedade se reduziu, embora por vezes ela ainda sinta muita raiva. Agora, porém, é capaz de controlá-la com muito mais rapidez e se assustar menos. A terapia de vidas passadas ajudou a varrer duas sombras da sua vida e a diminuir, controlar e lidar com o que permanece. A regressão a vidas passadas às vezes proporciona grande alegria a famílias onde existem crianças adotadas, ao mostrar-lhes que, embora não haja nenhum vínculo biológico, o espírito prevalece sobre o sangue. Tenho feito regressões que indicam que os vínculos entre filhos adotados e seus pais adotivos podem ser mais fortes do que os laços entre esses filhos e seus pais biológicos. Quando vários membros dessas famílias onde há adoção passam pela regressão, costumam reconhecer uns aos outros em existências anteriores. A prática tem mostrado que, se um relacionamento entre pai e filho está destinado a ocorrer e o caminho físico está bloqueado, outro canal é aberto. Relacionamento entre pais e filhos nunca são aleatórios. Um amigo meu, astrólogo, descobriu a mesma coisa. Ele me contou que, se você comparar os mapas astrais de pais e filhos adotados, vai constatar com frequência as mesmas correspondências e ligações que são vistas nos mapas das famílias biológicas. Às vezes, a regressão a vidas passadas representa o início de um caminho espiritual que traz não apenas compreensão e aptidões especiais à consciência, como também paz, contentamento, alegria interior e sabedoria a inesperados momentos da vida. Como resultado imprevisto da terapia de vidas passadas, muitos dos meus pacientes despertaram para a espiritualidade sem abrir mão de carreiras produtivas e relacionamentos já existentes. De fato, como consequência do crescimento espiritual, outros aspectos de suas vidas foram melhorados e fortalecidos. Sei o que é isso. Como resultado do meu próprio crescimento espiritual, que de muitas maneiras começou com minha história com Caterine, tive minhas próprias experiências transcendentais. Logo na primeira, soube que esse estado é um objetivo em si mesmo. Essa primeira experiência teve início quando, há muitos anos, depois de uma jornada de 10 horas atendendo pacientes, eu começara a relaxar, meditando numa poltrona reclinável do meu consultório. Após alguns minutos, já em profundo estado de relaxamento e sem pensamentos específicos, ouvi uma voz estrondosa dentro de minha cabeça. Era como um trompete telepático que sacudiu meu corpo todo. Basta amá-lo, trovejou a voz. Acordei imediatamente. Sabia que a mensagem dizia respeito a Jordão, meu filho. Na época ele era um típico adolescente rebelde, mas eu não tinha pensado nele no decorrer do dia. Talvez inconscientemente estivesse questionando a minha maneira de lidar com ele. Uma semana depois, bem cedo, numa manhã cinzenta, eu levava Jordão à escola. Tentei puxar conversa, mas ele estava especialmente monossilábico. Praticamente resmungava. Eu tinha duas alternativas: ficar furioso ou deixar passar. Lembrei-me da mensagem, basta amá-lo. E escolhi a segunda. Jordão, lembre-se que eu amo você. Falei ao deixá-lo na porta da escola. Para minha surpresa, ele virou-se para mim e respondeu: eu também amo você. Foi aí que eu percebi que ele não estava mal-humorado, nem resmungão, apenas simplesmente com sono. Eu me enganara ao pensar que era raiva.
Continuei a dirigir para o hospital que ficava a uns 45 minutos dali. Ao passar por uma igreja, vi que o sol acabava de se elevar acima das árvores e um jardineiro cortava calmamente a grama. De repente, fui inundado por uma sensação de grande paz e alegria. Senti-me absolutamente a salvo e seguro, e o mundo parecia estar em perfeita harmonia. O jardineiro, as árvores, tudo em torno de mim era luminoso e brilhante, com uma aura dourada transparente. Eu quase podia ver através das coisas. Sentia-me ligado à natureza e às pessoas, ao jardineiro, às árvores, à grama, ao céu, ao esquilo que subia numa árvore. Havia ausência total de medo ou ansiedade. O futuro parecia perfeitamente claro, perfeito. Devo ter parecido muito estranho aos outros motoristas naquela hora do rush. Fui inundado por uma espécie de amor desprendido e universal por eles. Sempre que um me ultrapassava, eu acenava e sorria. Pensei nas razões que levavam as pessoas a correr tanto. O tempo parecia parar e depois desaparecer. Senti-me incrivelmente paciente. Podia ver claramente que estamos aqui para aprender e amar. Nada mais importava, de fato. Enquanto eu dirigia rumo ao hospital, a luminosidade e a transparência dos objetos continuaram, bem como a atmosfera desprendida de amor, paz, alegria e os sentimentos de paciência, felicidade e comunicação com tudo à minha volta. Esse estado permaneceu quando iniciei meu dia de trabalho. Estava especialmente intuitivo com meus pacientes naquela manhã. Eu via a luz dentro e em volta das pessoas. Todo mundo parecia brilhar. Eu podia realmente sentir como tudo na vida estava interligado. Sabia com certeza que não há razão para ter medo, tudo forma uma unidade. A experiência durou até uma reunião administrativa. No fim do dia, o tema da reunião, como aumentar os lucros do hospital, me deixou furioso. Mais uma vez tive que escolher: abandonar a reunião e conservar meu estado de graça, ou ficar e dizer o que achava daquela proposta. Para ficar e falar sobre ética e honestidade, eu precisaria das faculdades lógicas do hemisfério cerebral esquerdo. Imediatamente ocorreu uma profunda mudança. Voltei ao meu eu normal, analítico, de pés no chão. Depois me senti incapaz de retornar àquele estado tranquilo e maravilhoso. Ele, se fora, não importava enquanto eu tentasse lembrar, rememorar, recriar. Tive essa linda experiência 5 ou 6 vezes desde então. Todas me ocorreram espontaneamente. A meditação não cria esse estado que não pode ser induzido. Ele é quase uma dádiva. Quando relaxo para deixar fluir um amor, sem pedir nada em troca, posso sentir esse estado muito próximo. Agora também tento ajudar outras pessoas a alcançar esses sentimentos de paz interior, alegria e contentamento. Eles são o resultado do caminho de crescimento pessoal, que pode começar com a regressão a vidas passadas. Isso é muito importante. Para mim, é realmente o objetivo de toda terapia. Estado de paz interior tem poder curativo e terapêutico. Há certas ocasiões em que não é necessário ou mesmo recomendável iniciar essa busca com a terapia de regressão a vidas passadas. Às vezes a hipnose revela um caminho alternativo a ser seguido. Vez por outra, uma pessoa feliz e sem maiores problemas vem ao meu consultório, movida por curiosidade ou apenas para experimentar. Em geral, esse tipo de paciente obtém resultados excelentes, mas outras vezes isso não acontece.
Frequentemente, há uma razão para as lembranças não surgirem. Às vezes, os pacientes tentam ir longe demais. O próprio ato de tentar já é um comportamento consciente que pode bloquear o inconsciente. Esse bloqueio é facilmente superado à medida que o paciente relaxa e consegue ser passivamente receptivo. Alguns têm medo de reviver uma experiência de morte. Como falei antes, mostre aos pacientes que eles podem escolher se vão entrar ou não numa experiência traumática, numa experiência de morte, e digo-lhes que a maioria das pessoas não acha a experiência traumática. Isso aumenta a margem de sucesso, mas há ocasiões que o paciente tem algo mais importante a fazer. Armando é um advogado de Nova Jersey que me procurou para tentar a regressão a vidas passadas. É um homem elegante, impecavelmente vestido e charmoso, de mente atenta e rápida. Não tinha qualquer problema físico ou psicológico significativo, mas queria desesperadamente se submeter à experiência de regressão. Levava muito a sério a busca do crescimento espiritual. O tipo de personalidade de Armando beirava o obsessivo-compulsivo. Tinha dificuldade em relaxar e preferia gastar o tempo de lazer sozinho ou com sua esposa, em vez de procurar outras pessoas. Embora sempre educado e atencioso, não era especialmente afetivo nem generoso em relação aos outros. Politicamente era conservador e um tanto linha dura. Quando estudante, havia abandonado suas aptidões e interesses musicais, optando por uma carreira mais prática como advogado. Durante nossa segunda sessão, hipnotizei Armando profundamente. Ele vivenciou um estado de êxtase pleno de amor e paz. Viu cores vívidas, em especial lilás, uma cor tradicionalmente associada à espiritualidade. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia resgatar nenhuma lembrança de vidas passadas. Dei-lhe uma fita de regressão para ouvir em casa. Sua esposa, que eu não conhecia, também ouviu a fita. Ela teve visualizações intensas de várias cenas de vidas passadas e os escreveu para o marido, que ficou com inveja, mas Armando não viu nada de suas existências anteriores. Na semana entre as sessões, a mulher de Armando continuou a se recordar de vidas passadas sempre que ouvia a fita de regressão em sua casa. Armando nada conseguia. Nessa fita, instrui o ouvinte a encontrar uma pessoa sábia como um guia, fazer uma ou duas perguntas a essa pessoa e escutar a resposta. Ao ouvir mais uma vez a fita, o guia se materializou, saindo de uma luz lilás, igual a que Armando vira em meu consultório. Era um rapaz de 19 anos, de cabelos louros, compridos, usando jeans e camisa quadriculada de lã. Chamava-se Micael. O estilo, idade, características e vestimentas desse guia não correspondiam ao que um sujeito formal como Armando esperava. Ele ficou surpreso. Micael estava sorrindo. Pôs o braço ao redor do ombro de Armando e lhe disse para ficar calmo, descontraído e não ser tão sério. Todas as vezes que Armando ouvia a fita, Micael emergia da luz lilás e falava com ele. Dava conselhos espirituais, ajudava com sabedoria prática em relação à vida profissional e aos relacionamentos pessoais, fazia previsões corretas sobre acontecimentos que de fato vinham a ocorrer em poucos dias. Mas como ainda queria desesperadamente a regressão a uma vida passada, Armando minimizou a beleza e a importância dos encontros com Micael, seus guias. Armando veio para a terceira sessão ainda se queixando
por não recordar suas vidas passadas. Invejava a esposa pela facilidade com que ela conseguia fazê-lo. Hipnotizei Armando a um nível profundo e o fiz encontrar Micael. Pergunte a ele por que não consegue ter lembranças de suas vidas passadas. Instruí. A resposta de Micael, como sempre, foi rápida e direta. Quando abandonar os seus medos presentes, lhe será permitido, como prêmio, recordar suas existências. Não há nada a recear. Você não deve ter medo das pessoas. Não se preocupe com os outros, não espere que sejam perfeitos. Vá até eles para ajudá-los, mesmo que comece com um de cada vez. Armando não precisava realmente relembrar outras existências. Seu trabalho era feito no presente. Algum dia, se for capaz de seguir o conselho de Micael, ele conseguirá vislumbrar o passado. Mas esse vislumbre será uma recompensa, um prêmio e não uma necessidade. A recordação de vidas anteriores não é essencial ou necessária para todos. Nem todo mundo carrega bloqueios ou cicatrizes significativas na existência presente. Com frequência, a ênfase deve ser colocada no presente, não no passado. Em seu desejo de recordar vidas passadas, Armando quase perdeu a indescritível beleza e importância dos encontros com Micael. A experiência de Armando também demonstra o potencial iluminado e os recursos da mente inconsciente no estado hipnótico. Nesse estado relaxado e tranquilo, tudo pode acontecer. De certa forma, quando conduzo uma regressão, sinto-me como um catalisador, um auxiliar. Definitivamente é o paciente quem controla a cura. Durante o processo, muitos tipos diferentes de estados alterados, insights psíquicos, percepção de lindas cores, sensações, pensamentos e soluções para problemas presentes podem brotar na mente do paciente, bem como experiências com guias, lembranças de vidas passadas e recordações da vida presente. Pode-se até mesmo vivenciar experiências que parecem acontecer em outros domínios lindos e sagrados. O potencial de cura do inconsciente sob orientação de um bom conselheiro ou mesmo da própria pessoa parece ilimitado. Aprendi tanto sobre a cura com meus pacientes, quanto eles com suas experiências, se não mais. Somos todos mestres e discípulos, pacientes e agentes de cura. Partilhamos a jornada através do tempo para dentro da mente, da alma e dos sentimentos. Terminamos o 10º capítulo e agora, na próximo encontro nosso, vamos para o 11º capítulo. É importante saber estudar, enriquecer nossa vida com esse trabalho de terapias de vidas passadas. A luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vem para nós em todos os instantes e Deus nos auxilia, nos protege, nos ilumina para toda a eternidade. Que a força do bem, do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por toda a eternidade. Propague nosso trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo. Propague meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos familiares e amigos. E lembre-se que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Participe dele. Fique com Deus. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos ler o 10º capítulo do livro do Dr. Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. Enriquecendo a sua vida.
Blair era uma mulher muito rica e atraente que procurou a terapia para aprender a lidar com seus problemas conjugais. Achava que o marido a estava destruindo aos poucos, deixando-a com uma sensação de impotência. Na regressão, Blair viu-se como um índio pertencente a uma tribo das grandes planícies americanas. Ela recordou um dia dessa vida em que estava sozinha, caminhando para o norte, na brancura profunda da neve. Blair descreveu o som de seus pés na neve, como se sentia diante da natureza e tudo que a cercava, e com que paz saboreava cada momento do simples ato de caminhar por aquela paisagem. Desfrutava total e perfeita solidão. Enquanto caminhava na neve, Blair se encantava com a força que sentia, com o conhecimento da natureza e seu senso de equilíbrio, harmonia, poder e beleza. Começou a usufruir sua capacidade de deixar-se absorver pelo fluxo natural das coisas e pelo prazer que isso trazia. Enquanto integrávamos essa lembrança, após a regressão, Blair reconheceu que as sensações de liberdade e equilíbrio eram exatamente aquilo de que ela precisava na sua vida atual. Podia ser feliz com ela mesma, podia se deleitar com o isolamento, sua satisfação não dependia do marido e ela se sentia tão forte e autossuficiente quanto ele. Essas qualidades eram muito reais para Blair, pois ela as vivenciara. Não importava que fossem apenas lembranças de uma vida passada ou uma fantasia. A experiência permitiu-lhe penetrar na parte mais forte e mais livre de si mesmo e transcender nesse processo o que considerava as circunstâncias limitadoras de sua vida. Embora a terapia de vidas passadas possa curar problemas físicos e emocionais significativos com rapidez e profundidade, não é necessário ter um problema sério para extrair benefícios do processo de regressão. Muitas pessoas produtivas e bastante equilibradas que sofrem de problemas e preocupações aparentemente menores também podem lucrar com esse processo. Felice, uma mulher atraente de 30 e poucos anos, apresentava alguns sintomas que afetavam sua qualidade de vida. Tinha procurado uma terapia convencional sem obter resultado. Ela sofria de baixa autoestima e insegurança. Também tinha medo do escuro. Na regressão, recordou uma existência antiga em que fora uma garota feia e deformada que vivia numa caverna com seu clã. Era insultada e rejeitada pela comunidade por causa da sua aparência e amargava uma tremenda solidão. Fênix se recordou como passava a maior parte do tempo escondida nos cantos mais escuros da caverna para que ninguém pudesse vê-la. Essa pobre menina morreu muito jovem. Aquela existência, obviamente, tinha uma conexão com a sua atual falta de autoconfiança. Apesar de a causa física não existir mais, Félix tinha trazido para a existência real parte da dor e da baixa autoestima daquele tempo. Aquela vida também parecia explicar seu medo do escuro. Tão logo entendeu a origem de seus sintomas, seu amor próprio e seu nível de confiança melhoraram. A terapia de vidas passadas é capaz de desencadear fontes ocultas de força, como Félix e vários outros pacientes descobriram. Muitas pessoas podem se beneficiar do poder que essa terapia tem de desvendar a origem de distorções da autoimagem e substituir vagos sentimentos de falta de objetivo e infelicidade
por um novo senso de serenidade e direcionamento. Se sua criatividade está bloqueada, a terapia de vidas passadas talvez possa revelar a origem do bloqueio em uma vida anterior, deixando o caminho aberto para a criatividade, habilitação e ação. Trícia é uma famosa apresentadora de um programa de entrevistas políticas. É bem-sucedida num trabalho que exige muito dela e a deixa sempre sob pressão. É também popular e muito querida. Queria escrever um livro, mas essa mulher inteligente e versátil, uma improvisadora de mão cheia, sentia-se incapaz de fazer as palavras fluírem sobre uma página. Ansiava por uma terapia que a ajudasse a vencer esse bloqueio. A regressão de Trícia levou até uma existência masculina em algum lugar na Europa séculos atrás. Por muitos anos, esse homem tinha sido um coletor de impostos que usava sua pena para registrar informações de um livro volumoso. Um dia foi procurado por uma mulher pobre, vestida em andrajos, acompanhada pelos filhos famintos. A mulher implorou-lhe que perdoasse sua dívida. Ela precisava do dinheiro para alimentar a família faminta. Como o coletor temia as consequências, caso ignorasse o débito, perder o emprego, ficar pobre, continuou simplesmente a fazer suas anotações. Mais tarde, lamentou ter tomado tal decisão. Trícia conseguiu associar essa lembrança a qualidades positivas na vida presente, incluindo sua preocupação com a justiça social, em reparação ao sofrimento que causara a muitos. Pôde também ligar seu atual bloqueio de criatividade ao fato de seus escritos terem causado tanto sofrimento na existência anterior. A sessão não só levou Trícia a ter um insight, como rompeu um bloqueio, e ela foi capaz de começar a escrever seu livro. O Dr. Roberto Jarmon teve um caso fascinante envolvendo um jovem e atuante executivo que se tornava inexplicavelmente ansioso e temeroso durante a lua cheia. O Dr. Jarmon regrediu esse paciente ao incidente da juventude na existência atual, quando ele deixara de acompanhar amigos num pega porque tinha que trabalhar no turno da noite como frentista de um posto de gasolina. Os amigos sofreram um grave acidente e 2 deles morreram. A lua estava cheia naquela noite trágica. Parecia haver uma ligação entre o sentimento de culpa do jovem e a lembrança da lua. O Dr. Jarmon começou a explicar terapeuticamente que o acidente estava no passado, que o pesar e outras lembranças e sentimentos internalizados podiam agora ser liberados. O paciente hipnotizado interrompeu. Eles podem nos capturar. Temos de ser muito cuidadosos. É noite de lua cheia. Para grande surpresa do Dr. Jarmon, seu paciente havia regredido espontaneamente para uma existência como soldado americano na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Seria capturado por alemães. Sua última lembrança foi de ter sido baleado nas costas diante de um rio à luz do luar, refletindo na superfície da água. O paciente conseguiu dar seu nome nessa encarnação como soldado. Também forneceu a data, departamento e local da sua formatura na universidade no fim da década de 1930. A esposa do paciente pesquisou mais tarde e confirmou que um homem com aquele nome tinha de fato se formado naquele departamento daquela universidade. Só errou a data por 1 ano. Após essa regressão e a lembrança de sua morte, como soldado, a estranha reação à lua cheia desapareceu. Ruth era uma policial de 30 e poucos anos.
Seu trabalho exigia nervos de aços e cabeça fria, e ela o realizava admiravelmente. No entanto, quando voltava para casa, à noite tinha pesadelos, sentia raiva e ansiedade. Muitos agentes da lei devem ter reações semelhantes, e seria razoável dizer que se tratava de um caso de estresse relacionado ao trabalho. Mas ao entrar em transe, ela regrediu para uma existência na qual fora uma mulher na Normandia que havia sido aprisionada injustamente num prédio não identificado. Ao que tudo indica, naquela existência, Ruth havia aceitado passivamente o confinamento. Nunca expressou sua raiva nem se defendeu das acusações injustas. Ao sair do transe e elaborar a experiência, percebeu que essa era uma lição que precisava aprender na existência atual. Como policial, possuía um forte senso de justiça, um traço de personalidade provavelmente influenciado pela experiência na vida passada. Mas aquela experiência também parecia ter deixado nela uma raiva residual que a impedia de ser feliz. Se por um lado Ruth parecia estar compensando as experiências da outra existência de um modo saudável, por outro parecia estar superdimensionando a compensação, como se dissesse, de modo algum vou deixar isso acontecer de novo. Às vezes uma mensagem de causa e efeito como essa é o propósito de uma regressão. Pode haver alguma informação que precise ser aprendida. Quando o paciente a aprende, está apto a assimilá-la, crescer e simplesmente seguir em frente. A lembrança de Ruth ajudou-a a descobrir a razão de sua raiva e ansiedade. Também ajudou-a a compreender que o tema recorrente em seus pesadelos, ser presa, confinada ou paralisada, provavelmente se relacionava com seu aprisionamento na vida passada. Os pesadelos de Ruth desapareceram e sua ansiedade se reduziu, embora por vezes ela ainda sinta muita raiva. Agora, porém, é capaz de controlá-la com muito mais rapidez e se assustar menos. A terapia de vidas passadas ajudou a varrer duas sombras da sua vida e a diminuir, controlar e lidar com o que permanece. A regressão a vidas passadas às vezes proporciona grande alegria a famílias onde existem crianças adotadas, ao mostrar-lhes que, embora não haja nenhum vínculo biológico, o espírito prevalece sobre o sangue. Tenho feito regressões que indicam que os vínculos entre filhos adotados e seus pais adotivos podem ser mais fortes do que os laços entre esses filhos e seus pais biológicos. Quando vários membros dessas famílias onde a adoção passam pela regressão, costumam reconhecer uns aos outros em existências anteriores. A prática tem mostrado que, se um relacionamento entre pai e filho está destinado a ocorrer e o caminho físico está bloqueado, outro canal é aberto. Relacionamento entre pais e filhos nunca são aleatórios. Um amigo meu, astrólogo, descobriu a mesma coisa. Ele me contou que, se você comparar os mapas astrais de pais e filhos adotados, vai constatar com frequência as mesmas correspondências e ligações que são vistas nos mapas das famílias biológicas. Às vezes, a regressão a vidas passadas representa o início de um caminho espiritual que traz não apenas compreensão e aptidões especiais à consciência, como também paz, contentamento, alegria interior e sabedoria a inesperados momentos da vida. Como resultado imprevisto da terapia de vidas passadas, muitos dos meus pacientes despertaram para a espiritualidade sem abrir mão de carreiras produtivas
e relacionamentos já existentes. De fato, como consequência do crescimento espiritual, outros aspectos de suas vidas foram melhorados e fortalecidos. Sei o que é isso. Como resultado do meu próprio crescimento espiritual, que de muitas maneiras começou com minha história com Caterine, tive minhas próprias experiências transcendentais. Logo na primeira, soube que esse estado é um objetivo em si mesmo. Essa primeira experiência teve início quando, há muitos anos, depois de uma jornada de 10 horas atendendo pacientes, eu começara a relaxar, meditando numa poltrona reclinável do meu consultório. Após alguns minutos, já em profundo estado de relaxamento e sem pensamentos específicos, ouvi uma voz estrondosa dentro de minha cabeça. Era como um trompete telepático que sacudiu meu corpo todo. Basta amá-lo, trovejou a voz. Acordei imediatamente. Sabia que a mensagem dizia respeito a Jordão, meu filho. Na época ele era um típico adolescente rebelde, mas eu não tinha pensado nele no decorrer do dia. Talvez inconscientemente estivesse questionando a minha maneira de lidar com ele. Uma semana depois, bem cedo, numa manhã cinzenta, eu levava Jordão à escola. Tentei puxar conversa, mas ele estava especialmente monossilábico. Praticamente resmungava. Eu tinha duas alternativas: ficar furioso ou deixar passar. Lembrei-me da mensagem, basta amá-lo. E escolhi a segunda. Jordão, lembre-se que eu amo você. Falei ao deixá-lo na porta da escola. Para minha surpresa, ele virou-se para mim e respondeu: eu também amo você. Foi aí que eu percebi que ele não estava mal-humorado, nem resmungão, apenas simplesmente com sono. Eu me enganara a pensar que era raiva. Continuei a dirigir para o hospital que ficava a uns 45 minutos dali. Ao passar por uma igreja, vi que o sol acabava de se elevar acima das árvores e um jardineiro cortava calmamente a grama. De repente, fui inundado por uma sensação de grande paz e alegria. Senti-me absolutamente a salvo e seguro, e o mundo parecia estar em perfeita harmonia. O jardineiro, as árvores, tudo em torno de mim era luminoso e brilhante, com uma aura dourada transparente. Eu quase podia ver através das coisas. Sentia-me ligado à natureza e às pessoas, ao jardineiro, às árvores, à grama, ao céu, ao esquilo que subia numa árvore. Havia ausência total de medo ou ansiedade. O futuro parecia perfeitamente claro, perfeito. Devo ter parecido muito estranho aos outros motoristas naquela hora do rush. Fui inundado por uma espécie de amor desprendido e universal por eles. Sempre que um me ultrapassava, eu acenava e sorria. Pensei nas razões que levavam as pessoas a correr tanto. O tempo parecia parar e depois desaparecer. Senti-me incrivelmente paciente. Podia ver claramente que estamos aqui para aprender e amar. Nada mais importava, de fato. Enquanto eu dirigia rumo ao hospital, a luminosidade e a transparência dos objetos continuaram, bem como a atmosfera desprendida de amor, paz, alegria e os sentimentos de paciência, felicidade e comunicação com tudo à minha volta. Esse estado permaneceu quando iniciei meu dia de trabalho. Estava especialmente intuitivo com meus pacientes naquela manhã. Eu via a luz dentro e em volta das pessoas. Todo mundo parecia brilhar. Eu podia realmente sentir como tudo na vida estava interligado. Sabia com certeza que não há razão para ter medo, tudo forma uma unidade. A experiência durou até uma reunião administrativa. No fim do dia, o tema da reunião, como aumentar os lucros do hospital, me deixou furioso.
Mais uma vez tive que escolher: abandonar a reunião e conservar meu estado de graça, ou ficar e dizer o que achava daquela proposta. Para ficar e falar sobre ética e honestidade, eu precisaria das faculdades lógicas do hemisfério cerebral esquerdo. Imediatamente ocorreu uma profunda mudança. Voltei ao meu eu normal, analítico, de pés no chão. Depois me senti incapaz de retornar àquele estado tranquilo e maravilhoso. Ele, se fora, não importava enquanto eu tentasse lembrar, rememorar, recriar. Tive essa linda experiência 5 ou 6 vezes desde então. Todas me ocorreram espontaneamente. A meditação não cria esse estado que não pode ser induzido. Ele é quase uma dádiva. Quando relaxo para deixar fluir um amor sem pedir nada em troca, posso sentir esse estado muito próximo. Agora também tento ajudar outras pessoas a alcançar esses sentimentos de paz interior, alegria e contentamento. Eles são o resultado do caminho de crescimento pessoal, que pode começar com a regressão a vidas passadas. Isso é muito importante. Para mim, é realmente o objetivo de toda terapia. Estado de paz interior tem poder curativo e terapêutico. Há certas ocasiões em que não é necessário ou mesmo recomendável iniciar essa busca com a terapia de regressão a vidas passadas. Às vezes a hipnose revela um caminho alternativo a ser seguido. Vez por outra, uma pessoa feliz e sem maiores problemas vem ao meu consultório, movida por curiosidade ou apenas para experimentar. Em geral, esse tipo de paciente obtém resultados excelentes, mas outras vezes isso não acontece. Frequentemente, há uma razão para as lembranças não surgirem. Às vezes os pacientes tentam ir longe demais. O próprio ato de tentar já é um comportamento consciente que pode bloquear o inconsciente. Esse bloqueio é facilmente superado à medida que o paciente relaxa e consegue ser passivamente receptivo. Alguns têm medo de reviver uma experiência de morte. Como falei antes, mostre aos pacientes que eles podem escolher se vão entrar ou não numa experiência traumática, numa experiência de morte. E digo-lhes que a maioria das pessoas não acha a experiência traumática. Isso aumenta a margem de sucesso. Mas há ocasiões em que o paciente tem algo mais importante a fazer. Armando é um advogado de Nova Jersey que me procurou para tentar a regressão a vidas passadas. É um homem elegante, impecavelmente vestido, charmoso, de mente atenta e rápida. Não tinha qualquer problema físico ou psicológico significativo, mas queria desesperadamente se submeter à experiência de regressão. Levava muito a sério a busca do crescimento espiritual. O tipo de personalidade de Armando beirava o obsessivo-compulsivo. Tinha dificuldade em relaxar e preferia gastar o tempo de lazer sozinho ou com sua esposa, em vez de procurar outras pessoas. Embora sempre educado e atencioso, não era especialmente afetivo nem generoso em relação aos outros. Politicamente era conservador e um tanto linha dura. Quando estudante havia abandonado suas aptidões e interesses musicais, optando por uma carreira mais prática como advogado. Durante nossa segunda sessão, hipnotizei Armando profundamente. Ele vivenciou um estado de êxtase pleno de amor e paz. Viu cores vívidas, em especial lilás, uma cor tradicionalmente associada à espiritualidade,
No entanto, por mais que tentasse, não conseguia resgatar nenhuma lembrança de vidas passadas. Dei-lhe uma fita de regressão para ouvir em casa. Sua esposa, que eu não conhecia, também ouviu a fita. Ela teve visualizações intensas de várias cenas de vidas passadas e as escreveu para o marido, que ficou com inveja, mas Armando não viu nada de suas existências anteriores. Na semana entre as sessões, a mulher de Armando continuou a se recordar de vidas passadas sempre que ouvia a fita de regressão em sua casa. Armando nada conseguia. Nessa fita, instrui o ouvinte a encontrar uma pessoa sábia como um guia, fazer uma ou duas perguntas a essa pessoa e escutar a resposta. Ao ouvir mais uma vez a fita, o guia se materializou, saindo de uma luz lilás, igual a que Armando vira em meu consultório. Era um rapaz de 19 anos, de cabelos louros compridos, usando jeans e camisa quadriculada de lã. Chamava-se Micael. O estilo, idade, características e vestimentas desse guia não correspondiam ao que um sujeito formal como Armando esperava. Ele ficou surpreso. Micael estava sorrindo. Pôs o braço ao redor do ombro de Armando e lhe disse para ficar calmo, descontraído e não ser tão sério. Todas as vezes que Armando ouvia a fita, Micael emergia da luz lilás e falava com ele. Dava conselhos espirituais, ajudava com sabedoria prática em relação à vida profissional e aos relacionamentos pessoais, fazia previsões corretas sobre acontecimentos que de fato vinham a ocorrer em poucos dias. Mas como ainda queria desesperadamente a regressão a uma vida passada, Armando minimizou a beleza e a importância dos encontros com Micael, seus guias. Armando veio para a terceira sessão ainda se queixando por não recordar suas vidas passadas. Invejava a esposa pela facilidade com que ela conseguia fazê-lo. Hipnotizei Armando a um nível profundo e o fiz encontrar Micael. Pergunte a ele por que não consegue ter lembranças de suas vidas passadas. Instruí. A resposta de Micael, como sempre, foi rápida e direta. Quando abandonar os seus medos presentes, lhe será permitido, como prêmio, recordar suas existências. Não há nada a recear. Você não deve ter medo das pessoas. Não se preocupe com os outros, não espere que sejam perfeitos. Vá até eles para ajudá-los, mesmo que comece com um de cada vez. Armando não precisava realmente relembrar outras existências. Seu trabalho era feito no presente. Algum dia, se for capaz de seguir o conselho de Micael, ele conseguirá vislumbrar o passado. Mas esse vislumbre será uma recompensa, um prêmio e não uma necessidade. A recordação de vidas anteriores não é essencial ou necessária para todos. Nem todo mundo carrega bloqueios ou cicatrizes significativas na existência presente. Com frequência, a ênfase deve ser colocada no presente, não no passado. Em seu desejo de recordar vidas passadas, Armando quase perdeu a indescritível beleza e importância dos encontros com Micael. A experiência de Armando também demonstra o potencial iluminado e os recursos da mente inconsciente no estado hipnótico. Nesse estado relaxado e tranquilo, tudo pode acontecer. De certa forma, quando conduzo uma regressão, sinto-me como um catalisador, um auxiliar. Definitivamente é o paciente quem controla a cura. Durante o processo, muitos tipos diferentes de estados alterados, insights psíquicos, percepção de lindas cores, sensações, pensamentos e soluções para problemas presentes podem brotar na mente do paciente, bem como experiências com guias, lembranças de vidas passadas e recordações da vida presente. Pode-se até mesmo vivenciar experiências que
parecem acontecer em outros domínios lindos e sagrados. O potencial de cura do inconsciente sob a orientação de um bom conselheiro ou mesmo da própria pessoa parece ilimitado. Aprendi tanto sobre a cura com meus pacientes, quanto eles com suas experiências, se não mais. Somos todos mestres e discípulos, pacientes e agentes de cura. Partilhamos a jornada através do tempo para dentro da mente, da alma e dos sentimentos. Terminamos o 10º capítulo e agora, na próximo encontro nosso, vamos para o 11º capítulo. É importante saber estudar, enriquecer nossa vida com esse trabalho de terapias de vidas passadas. A luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vem para nós em todos os instantes e Deus nos auxilia, nos protege, nos ilumina para toda a eternidade. Que a força do bem, do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por toda a eternidade. Propague nosso trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo. Propague meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos familiares e amigos. E lembre-se que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Participe dele. Fique com Deus. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos ler o 10º capítulo do livro do Dr. Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. Enriquecendo a sua vida. Blair era uma mulher muito rica e atraente que procurou a terapia para aprender a lidar com seus problemas conjugais. Achava que o marido a estava destruindo aos poucos, deixando-a com uma sensação de impotência. Na regressão, Blair viu-se como um índio pertencente a uma tribo das grandes planícies americanas. Ela recordou um dia dessa vida em que estava sozinha, caminhando para o norte, na brancura profunda da neve. Blair descreveu o som de seus pés à neve, como se sentia diante da natureza e tudo que a cercava, e com que paz saboreava cada momento do simples ato de caminhar por aquela paisagem. Desfrutava total e perfeita solidão. Enquanto caminhava na neve, Blair se encantava com a força que sentia, com o conhecimento da natureza e seu senso de equilíbrio, harmonia, poder e beleza. Começou a usufruir sua capacidade de deixar-se absorver pelo fluxo natural das coisas e pelo prazer que isso trazia. Enquanto integrávamos essa lembrança, após a regressão, Blair reconheceu que as sensações de liberdade e equilíbrio eram exatamente aquilo de que ela precisava na sua vida atual. Podia ser feliz com ela mesma, podia se deleitar com o isolamento, sua satisfação não dependia do marido e ela se sentia tão forte e autossuficiente quanto ele. Essas qualidades eram muito reais para Blair, pois ela as vivenciara. Não importava que fossem apenas lembranças de uma vida passada ou uma fantasia. A experiência permitiu-lhe penetrar na parte mais forte e mais livre de si mesmo e transcender nesse processo o que considerava as circunstâncias limitadoras de sua vida. Embora a terapia de vidas passadas possa curar problemas físicos e emocionais significativos com rapidez e profundidade, não é necessário ter um problema sério
para extrair benefícios do processo de regressão. Muitas pessoas produtivas e bastante equilibradas, que sofrem de problemas e preocupações aparentemente menores, também podem lucrar com esse processo. Felice, uma mulher atraente de 30 e poucos anos, apresentava alguns sintomas que afetavam sua qualidade de vida. Tinha procurado uma terapia convencional sem obter resultado. Ela sofria de baixa autoestima e insegurança. Também tinha medo do escuro. Na regressão, recordou uma existência antiga em que fora uma garota feia e deformada que vivia numa caverna com seu clã. Era insultada e rejeitada pela comunidade por causa da sua aparência e amargava uma tremenda solidão. Fênix se recordou como passava a maior parte do tempo escondida nos cantos mais escuros da caverna para que ninguém pudesse vê-la. Essa pobre menina morreu muito jovem. Aquela existência, obviamente, tinha uma conexão com a sua atual falta de autoconfiança. Apesar de a causa física não existir mais, Félix tinha trazido para a existência real parte da dor e da baixa autoestima daquele tempo. Aquela vida também parecia explicar seu medo do escuro. Tão logo entendeu a origem de seus sintomas, seu amor próprio e seu nível de confiança melhoraram. A terapia de vidas passadas é capaz de desencadear fontes ocultas de força, como Félix e vários outros pacientes descobriram. Muitas pessoas podem se beneficiar do poder que essa terapia tem de desvendar a origem de distorções da autoimagem e substituir vagos sentimentos de falta de objetivo e infelicidade por um novo senso de serenidade e direcionamento. Se sua criatividade está bloqueada, a terapia de vidas passadas talvez possa revelar a origem do bloqueio em uma vida anterior, deixando o caminho aberto para a criatividade, habilitação e ação. Trícia é uma famosa apresentadora de um programa de entrevistas políticas. É bem-sucedida num trabalho que exige muito dela e a deixa sempre sob pressão. É também popular e muito querida. Queria escrever um livro, mas essa mulher inteligente e versátil, uma improvisadora de mão cheia, sentia-se incapaz de fazer as palavras fluírem sobre uma página. Ansiava por uma terapia que a ajudasse a vencer esse bloqueio. A regressão de Trícia levou até uma existência masculina em algum lugar na Europa séculos atrás. Por muitos anos, esse homem tinha sido um coletor de impostos que usava sua pena para registrar informações num livro volumoso. Um dia foi procurado por uma mulher pobre, vestida em andrajos, acompanhada pelos filhos famintos. A mulher implorou-lhe que perdoasse sua dívida. Ela precisava do dinheiro para alimentar a família faminta. Como o coletor temia as consequências, caso